Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. É uma honra e uma alegria poder engrenarmos aqui, no meu caso, no segundo culto, a nossa segunda reunião de adoração. Isso é um privilégio muito grande, privilégio esse que eu acredito que outras pessoas estão desfrutando também em casa, Algumas que estiveram na primeira e eu sei que estão agora na segunda, outras que estão entrando agora. Deus te abençoe e te alcance com a mesma graça, com a mesma atmosfera da qual nós estamos desfrutando nessa noite aqui na casa de Deus. Que atmosfera, Camila? Uma atmosfera profética. Eu fui um pouco mais à tarde, antes de chegar aqui no primeiro culto, envolvida por um sopro de Deus, sabe? Uma graça de Deus. E entrei numa atmosfera profética. Deus revelou ao meu coração uma palavra que eu sei que Ele despertará a evidência dessa palavra, a realidade dessa palavra nesses dias, enquanto nós estamos aqui vivendo, enquanto nós estamos aqui ministrando, adorando o Seu santo nome. Ele vai trazer a evidência de que aquilo que nós estamos falando e vivendo aqui está alinhado com aquilo que Ele tem para fazer nesse tempo. Se você acredita nisso, levante sua mão e diga glória a Deus. Diga eu creio. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Davi Leal, pela vida da Carol. Deus abençoe, pela vida do pastor Bruno, da Aline. É uma honra poder estar com vocês aqui nessa noite. Quantos aqui já foram abençoados e ministrados pela vida do servo do Senhor Tiago Delfim? Diga aleluia! Tiago, você abençoa muito a nossa vida. Deus te abençoe, Deus abençoe Cíntia. É muito bom estar aqui com vocês. Camila, pregue logo, tome conta de sua vida. Há quem honra, honra, E é tanta gente honrando. Eu me lembro de Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, no capítulo de número 16. Ele menciona ali mais de 20 nomes, só em menção honrosa, E às vezes a gente quer honrar só a Deus como se não dependêssemos dos homens. E, na verdade, uma das melhores formas de honrarmos ao Senhor é honrando as pessoas. É assim que a gente manifesta o amor de Deus que está em nós. É uma honra estar aqui com vocês. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 19. Glória a Deus. Nós vamos dar aqui continuidade em cima do contexto que o Senhor tem nos conduzido desde o primeiro culto. No primeiro nós falamos sobre José de Arimateia, e eu não sei se você acompanhou, se já chegou aí no teu ouvido, mas agora a gente vai dar continuidade mencionando aqui Nicodemos. Mas eu vou pincelar aqui para todo mundo caminhar junto com a gente, tá bom? Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 19, a partir do verso 38 em diante. Pastor Vaguinho, Deus abençoe sua vida. Pastor Sóstenes, suas famílias. Missionária Fabíola, mistério do sobrenatural, aleluia. Uma alegria estar aqui com você. Gente, deixa eu fazer uma última coisa aqui, bem rapidinho, antes de mencionarmos o texto sagrado, a exemplo de como fizemos no primeiro culto. Eu pedi o pessoal da mídia para me ajudar, para a gente ganhar tempo. Hoje, assim que o culto terminar, nós vamos estar aqui ao lado do bistrô. Gente, é muito chique isso, antigamente era cantina, Mas nós vamos estar aqui ao lado do bistrô, no café, é um espaço bem legal. E a gente vai estar lá com esse vestido maravilhoso. Eu sei, meu amor, calma. Você está verde, mas eu amadureço. É forte, hein? Eita, do nada ele entra, viu? Me desconcentrou. Tá, mas vai estar aí. Esse que eu estou usando tem também na cor verde água e tem também na cor azul, tá bom? Então hoje aí tem essas três cores. Se você desejar adquirir, vai ser uma bênção. Uma das minhas maiores motivações para continuar com esse trabalho é a nossa contribuição ativa no campo missionário. Nos últimos 2 anos, somente em solo brasileiro, debaixo de uma direção que o Senhor nos deu. Norte, Nordeste, extremo norte do país, sertão da Bahia, ribeirinhos do Pará, ali no Amazonas. São algumas das áreas onde a gente tem conseguido ser ativo. E tem também hoje aí, e é exemplo do que eu fiz no primeiro, também no segundo, para a gente ser justo com todo mundo, vai estar aí o livro Os Segredos das Mulheres de Influência. Ele foi encabeçado pela pastora Thalita e faz parte, na verdade foi confeccionado pela editora Identidade. Toda a verba desse livro, todas as vezes que a gente adquire ele, a gente está contribuindo ativamente com o Instituto Identidade,
que é uma construção que faz parte de um projeto incrível para atender a necessidade de mulheres que estão em condição de vulnerabilidade social. Então, quando você adquire esse livro, você está sendo um tijolinho da construção desse projeto no Nordeste do país. Eu estou em um capítulo onde eu falei sobre o segredo da graça de Deus. E eu fui alcançada, apesar de já servir ao Senhor há algum tempo, recentemente, não tem nem 2 anos, eu tive um encontro com a graça de Deus de uma forma não teórica, prática. E aí eu falo isso de maneira muito biográfica no capítulo de número 20 desse livro. E então as pessoas que adquirirem hoje, as irmãs, os irmãos que desejarem presentear amigas e esposas, a amiga é da esposa, você sabe, né? Eu vou estar dedicando os primeiros 30, tá bom? Então, os primeiros 30 da galera que adquirir vai estar com aquela dedicatória especial ali no bistrô. João, capítulo 19, verso 37 e em diante. Perdão, 38. Quem achou, diga amém. Amém. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas em oculto por temer os judeus, pediu a Pilatos que lhe fosse permitido tirar o corpo de Jesus do madeiro. E com a permissão de Pilatos, ele foi e tirou o corpo de Jesus. Foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. E tomaram o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis de linho com as especiarias, como os judeus costumam fazer para a preparação do sepultamento. No lugar em que Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, o qual ninguém havia sido posto. Porque o sepulcro ficava perto e por causa da preparação dos judeus, puseram então ali o corpo de Jesus. Somente até aqui, diga amém por essa palavra. Glória a Deus, glória a Deus. A narrativa que a gente acabou de fazer aqui nessa noite começou com a palavra depois. Complete aí para eu ter certeza que você está me ouvindo. Começou com a palavra depois. Todas essas coisas que nós acabamos de ler aqui agora no episódio da crucificação e morte de Jesus Cristo, anunciam a entrada tanto de José de Arimateia quanto de Nicodemos depois destas coisas. E uma das coisas que nós já mencionamos aqui nesse dia é que existem algumas pessoas que, a despeito da sua negligência inicial, da sua falta de prioridade inicial, a despeito das suas falhas iniciais, elas chegarão depois, mas ainda chegarão em tempo. E foi basicamente isso que aconteceu tanto com José de Arimateia quanto com Nicodemos. José de Arimateia só manifesta através da atitude que ele tomou na morte de Jesus Cristo no Calvário, só manifesta a sua confissão pública de fé depois destas coisas, depois da crucificação. Agora, João, que escreve essa narrativa, esse sim, discípulo do Senhor desde o início, esse sim, discípulo do Senhor desde o começo, não exclui o fato narrado aqui. Ele não é movido por sentimentos que fazem negar aquilo que José de Arimateia está fazendo. E eu falo isso abertamente aqui porque, infelizmente, nós somos tendenciosos a não honrar quem aparece desde o começo, a não honrar quem se manifesta logo no início. Pelo contrário, um dos nossos critérios de honra está ligado totalmente à perseverança. É aquela história, é ditado popular já do nosso meio, aquele lance de ter que sentar e comer pelo menos 1 quilo de sal, para a gente começar a dar um nível, um voto de confiança ou de honra para aquela pessoa que chegou e está conosco. E eu acho tão maravilhoso porque João, ele tem em primazia o corpo de Cristo e a benfeitoria que José de Arimateia está promovendo, mesmo chegando depois. E isso é maravilhoso porque ele tem uma leitura daquilo que está acontecendo que está acima de qualquer sentimento humano, de qualquer emoção que a alma possa revelar. Ele entende que aquilo que José de Arimateia está fazendo, na verdade, só podia realmente se revelar depois, então merece a notoriedade que ganha no texto.
uma vez que ninguém tinha condições de fazer aquilo que ele agora o faz. É bem verdade que se a gente fosse aqui trazer toda a narrativa histórica de José de Arimateia primeiro, talvez a gente não compreenderia o tamanho da honra que ele está concedendo e também recebendo em cuidar do corpo de Cristo no final de sua vida, ao invés de no início do seu ministério aqui na terra. E a gente tem que parar com essa mania. A gente precisa compreender que existem algumas pessoas que vão chegar depois, seja no ministério, seja na igreja, seja no seu relacionamento de amizades, mas aquilo que o tempo não pôde suprir na caminhada, mostrará que elas são relevantes pela grandeza daquilo que elas vão fazer quando chegarem. E isso precisa ser considerado a despeito do tempo. É bem verdade que não havia uma confissão pública da fé que José de Arimateia já tinha em Jesus antes do episódio que a gente narra aqui, ou que João narra, no capítulo de número 19. E a gente sabe muito bem o porquê disso. A gente sabe que isso acontecia por causa do decreto que já havia sido liberado, que todo aquele que professasse, todo aquele que dissesse que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Filho de Deus, deveria ser expulso da sinagoga. E como eu expliquei, e mais uma vez eu pincelo aqui no segundo culto para a gente caminhar junto, a gente sabe que diferente dessa cultura ocidental nossa, eles não caminhavam de forma como nós temos aqui na nossa visão denominacional. Não caminhe sobre a perspectiva de que sair ou ser expulso da sinagoga era como trocar de denominação, era como sair de uma igreja e entrar em outra. O melhor exemplo que a gente consegue colocar para a nossa melhor compreensão era a forma como era aplicado, até hoje, mas naquela época era muito mais, na década de 60, na década de 70 e até 80, o excomungar da Igreja Católica. Isso não te tirava só de uma comunidade devocional, isso te extirpava de qualquer religiosidade, de qualquer espiritualidade, de qualquer menção espiritual ou ligada a Deus. E agora transfira isso para a cultura judaizante e compreenda isso acima de qualquer termo de religião. Uma vez que o judeu não tem uma religião, ele não se converte a ser judeu, ele nasce judeu. Se a gente fosse fazer um apontamento de religião para o judeu, seria equivocado. A gente poderia dizer apenas que a sua religião é étnica, é de nascimento. Então, dentro daquele contexto, ser expulso de uma sinagoga não era trocar de uma comunidade local de fé, era não ter mais possibilidade de se relacionar socialmente em todo o seu ambiente. Então, José de Arimateia, na sua condição de um homem grande, na sua condição de um príncipe da sociedade, na sua condição de um homem renomado, cheio de status social, tendo credibilidade, ser extirpado na sinagoga impedia ele de fazer negócios, impedia ele de continuar transitando nos lugares de excelência à luz dos homens, e acabava com que ele vivia no mesmo posicionamento de Jairo, capítulo de número 5 do Evangelho, escrito por Marcos. O que a gente vai perceber ali? Que Jairo também, ele já reconhecia que Jesus era o Cristo, mas não expressava a confissão real de sua fé. Por quê? Porque não cria? Não, mas porque não queria perder o status, o principado da sinagoga, o poder de relacionamento, a honra, o crédito da sociedade, até que um dia a filha dele ficou doente para a morte, e aí quando ela estava enferma na cama, ele percebeu que o status não curava, o prestígio não levantava a menina do leito, a honra social não mudava a realidade da sua casa, e dentro da escala de prioridades, era melhor ter a filha de pé do que ter a vida comandada pela opinião pública. Então ele levanta e, sabendo o que ia perder, já começa a caminhada de renúncia, enquanto vai atrás de Cristo, para pedir que ele entre em sua casa e imponha as mãos sobre a sua filha. Na caminhada ele já sabe que está perdendo, mas na caminhada o céu sabe que Jairo já está ganhando. Mateus capítulo 16, verso 24, Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. A parte que eu mais gosto é quando ele diz assim: portanto vos digo que qualquer que me seguir e na sua caminhada perder para chegar, esse é ganhador. Mas qualquer que perdendo, ou melhor, qualquer que vindo para querer ganhar, este é perdedor. Pois que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, se em troca disso ele perder a sua alma. Olha o que Jesus está dizendo: quem quiser vir para ganhar,
Oh, vai ter que perder. Mas quem quiser vir sem perder nada, vai ser perdedor mesmo que chegue. Olha o que ele está dizendo. Se você, enquanto caminha após mim, enquanto caminha em minha direção, tiver que perder alguma coisa, fique tranquilo. Por quê? Porque você já ganhou antes de chegar. Agora, se para vir, você vier com o pensamento só de ganhar, não se preocupe em chegar. Você já perdeu mesmo que chegue. É isso que Jesus está dizendo. Então Jairo não ganha vitória quando Jesus entra em sua casa apenas. Jairo já ganha vitória e tem o céu a seu favor quando ele reconhece que a motivação do que ele quer receber depende da sua perda. E mesmo assim ele continua caminhando. Mesmo assim ele continua indo até Jesus. E então, você conhece a história. Jesus entra em sua casa. Camila, Jesus fez o quê? Curou a sua filha? Responda aí, igreja. Jesus curou a filha dele? Curou a filha dele? Não, gente, Jesus fez muito mais. Porque quando Jesus chegou, a menina não estava mais doente. A menina estava como? Morta. A menina já estava morta. Compreenda, não importa aquilo que você vai renunciar, até chegar ao lugar que o céu preparou para você. Por mais que a sua vida embole até chegar lá, por mais que você tenha prejuízos até chegar lá, como já disse muito bem claro Lutero, oh meu Deus do céu, o céu está preparado para compensar qualquer prejuízo que para chegar lá você tenha que ter, mas a terra não está pronta para compensar nenhum prejuízo que você vai ter para entrar no céu. Então olha, gente, olha isso, gente. É tudo uma questão de prioridade. José de Arimateia viveu uma experiência e foi fortemente impactado com a crucificação de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele tinha condições e recursos de manifestar grandes cruzadas, de abençoar talvez muito mais do que abençoava a obra de Cristo aqui na terra, mas lhe faltava o reconhecimento pessoal que ele ainda não tinha dado através da expressão da sua fé. E não adianta, irmão, oferta nenhuma substitui o coração do ofertante. Oh, Deus não quer só o seu dinheiro. Deus quer o seu coração. E por que você não disse só, Camila? Porque ter o seu coração não significa que isso não se manifeste em outras coisas. Se manifesta em tudo que a gente faz, em tudo que a gente é. Camila, pode alguém ter uma fé genuína do lado de dentro? Pode, mas a única forma de provar que tem é externando do lado de fora. Por isso Jesus deixou muito claro e ele disse, não foi João, não foi Pedro, não foi padre, nem pastor. Foi Jesus que disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, é aqui que nós percebemos aonde entra José de Arimateia antes da crucificação. É aqui que percebemos aonde entra Nicodemos antes da crucificação. É aqui que a gente percebe que entra os José de Arimateia e os Nicodemos da nossa geração. Gente que não confessa não porque não ama, mas porque sente vergonha. Gente que não confessa não porque não ama, mas para não perder o patrocínio, para não perder o emprego, para não perder o contrato, para não fechar a porta. Mas como disse Pedro nessa manhã, nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro a mesma palavra. Importa-me primeiro obedecer a Deus e depois os homens. O que Jesus disse foi, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele, ele não diz que não ama, também não diz que não crê, porque o problema não é falta de amor, o problema também não é falta de fé. O problema é excesso de vergonha que impede a confissão. Por isso Jesus os corrigia, para que houvessem manifestações de milagres e de fé. Uma fé verdadeira, uma fé que não podia ser contida do lado de dentro, mas que se revelava através da manifestação do lado de fora. Ele sempre dizia, por que vocês ainda são tão tímidos? Por que vocês ainda são tão tímidos? Eles já tinham fé? Já tinham, mas ainda não havia alcançado nem a estatura de um grão de mostarda. Porque se com uma fé tão pequenininha era capaz de fazer coisas tão grandiosas e eles não conseguiam fazer ainda nem as pequenininhas, é porque eles tinham fé, mas não tinham o suficiente. O suficiente o quê? Para externar do lado de fora aquilo que eles diziam já crer do lado de dentro. Às vezes a vergonha é o avesso.
Talvez eu estou aqui ministrando sobre os Josés de Arimateia da nossa geração, e as pessoas pensam assim: Camila, eu não tenho vergonha de confessar a Cristo. Eu não tenho vergonha de ser vista andando com Cristo. Eu tenho vergonha que as pessoas vejam que Cristo está comigo. O que é isso? Camila, sou eu que me sinto envergonhado diante de Jesus Cristo, por Ele mesmo, não por mim. E isso é um equívoco também muito grande, porque a despeito do que Jairo sentia antes, a mulher do fluxo de sangue prova para a gente que o que a gente sente sobre nós não é o suficiente para tirar de nós o que Ele sente por nós. Quando ela decide tocar na orla das suas vestes, a fim de não manifestar sobre ele nenhum tipo de imundícia, porque de acordo com a lei, tudo aquilo que ela tocasse e fosse tocado nela, ficava imundo. Então, ela toca somente na orla das vestes de Jesus, mas Jesus sabe que alguém tocou nele, e então como ele reage? Alguém me tocou, de mim saiu virtude, fui eu, o Senhor. Aquela mulher foi curada. Então isso estabelece para nós que a vergonha de como nós nos sentimos por aquilo que carregamos, seja uma enfermidade ou seja um pecado, não é maior do que o amor de Deus e o perdão que Ele tem para cada um desses pecados. Quando ela toca em Jesus, eu sempre digo isso, não é Ele que fica sujo, é ela que fica limpa. A exemplo do que acontece também em João 4, quando ele pede de beber água e a mulher já concede e deseja dar água para ele, mas a pecadora, a adúltera, né? A samaritana, ela diz: mas como tu vai beber água? O poço é fundo e o Senhor não tem com que pegar. O que ele está sugerindo? Mulher, se de fato eu for beber água, eu estou disposto a beber do seu cântaro. Mas ela não consegue compreender isso, porque judeus não se comunicam com os samaritanos, e todas as vezes que um judeu toca no cântaro de um samaritano, era a mesma coisa de alguém beber na vasilha do seu cachorro, e você não bebe na vasilha do seu cachorro. Então ela não concebe a ideia de que ele está disposto a usar o cântaro dela para saciar a sede dele. Isso acontece com a gente quando é a opinião pública que dirige a nossa vida, quando a gente é guiado pelo que as pessoas dizem sobre nós. A gente começa a acreditar que nós somos o que os outros dizem que somos, mesmo quando não somos, e começamos a achar que Deus também pensa de nós o que os outros pensam de nós. Mas Jesus não bebeu do cântaro dela, porque a água que ele queria beber não era do poço, foi só para começar a conversa. Camille, se precisasse beber, meu filho, ele entrou na casa de um fariseu. Filha, esse mesmo Jesus sentou-se com pecadores e com publicanos. Esse mesmo Jesus entrou na casa de Zaqueu. Não há dificuldade nenhuma para ele beber no cântaro dela. Pelo contrário, o que ele estava querendo dizer é a mesma métrica que nós usamos em Marcos 5. Se ele toca no cântaro da adúltera, da sem vergonha, não é ele que fica adúltero, é ela que fica liberta. E de fato ficou. Então ouça isso. Temos tido muita dificuldade, não de ter fé. Estamos vivendo um tempo de crise, um tempo de dor, aonde tudo nos move a termos fé. O problema está havendo em tudo aquilo que a gente tenta negociar para não ter que renunciar. As pessoas estão vivendo um relacionamento com Deus, aonde elas estão tentando saber o que podem negociar, porque elas não querem perder o status, não querem perder o prestígio, não querem perder os contratos, não querem perder as festinhas VIP, não querem perder os churrascos de final de ano, não querem perder a popularidade entre os amigos, não querem perder o nível de credibilidade entre pessoas que não estão nem aí, mas elas não querem perder seguidores, não querem perder publicidade, não querem perder patrocínio, então elas ficam tentando negociar. E o Senhor está dizendo, uma hora você vai dar de frente com a sua insatisfação. Com Jesus, não é com Jesus. Você vai perceber, e eu declaro isso sobre a sua vida, que ainda essa semana, os José de Arimateia e os Nicodemos que estão conosco acompanhando essa noite, possam ser impactados com uma experiência tão grande, que faça Jesus subir na sua lista de prioridades para o primeiro lugar.
Não importando o que vai ter que descer. Eu sempre digo isso e falo isso com liberdade, irmãos, porque de verdade é o que eu acredito. Patrocinadores, amigos, salário, pessoas, empregos podem te dar cama, só Deus te dá sono. Oh, influencers e etc. podem te dar sapatos, só Deus te dá chão. Oh, meu Deus do céu, sites de relacionamento podem promover encontros, só Deus abençoa o casamento. Oh, existem coisas que não podem ser substituídas e nem terceirizadas. Chegou a hora de José de Arimateia entender que tudo que ele acha que era bom não vale a pena diante daquilo que está diante dele agora. Jesus morreu. E a gente olha e pensa, chegou depois. Chegou depois, mas chegou. Fala para uns 3 aí, chegou depois, mas chegou. Chegou depois, mas chegou. Eu profetizo que tem alguém na tua casa que vai chegar depois, mas vai chegar em tempo. Vai chegar depois, mas vai chegar em tempo. Chegou depois. Só que ele já chegou com uma autorização. Chegou com autorização para tirar o corpo de Jesus. Aqui está a sua manifestação pública de fé. Porque, como eu já disse e repito, não basta ter fé, mas é necessário externar a fé que você diz ter. Então Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que se envergonhar de mim, ou seja, o problema não é falta de fé, o problema é vergonha. Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também o envergonharei, ou ficará envergonhado diante do meu Pai que está nos céus. José de Arimateia agora vai externar sua confissão pública de fé através de uma atitude. Irmão, melhor do que publicar a nossa fé com palavras é publicar a nossa fé com atitudes. Ele não chega lá dizendo, reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador, mas ele chega com uma carta, dada pelas mãos de quem? Pela mão de gente que antes ele temia. E ele sabe que esta carta será conhecida entre os judeus que ele tinha pavor. E mesmo assim, ele pede a autorização para retirar o corpo de Cristo do madeiro e colocá-lo com todos os cuidados que o sepultamento da cultura judaizante permitia. Ele sabia que aquilo que ele estava fazendo seria nítido para todos que estavam ali, e essa história iria percorrer, assim como nós estamos falando sobre ela hoje aqui. Naquela hora está ali a expressão e a publicação da sua fé em Jesus Cristo. Tem gente que vai chegar depois, mas vai fazer o que gente que está desde o início não pode fazer. E está na hora da gente entender isso. E parar de querer ficar medindo quem é maior e quem é melhor baseado em tempo. Está na hora da gente entender que tem gente que vai chegar depois, mas vai ter acessos que a gente não tinha antes. João está chorando fielmente ali até o fim. João esteve desde o início. Maria está ali chorando fielmente desde o início. Mas só uma pessoa pôde remover Cristo do madeiro. E o nome dele não era João. O nome dele não era Maria, mãe de Jesus. Nem Maria Madalena, aquela que o seguia e ficou com ele até o fim. O nome era José de Arimateia. Alguém que entre os comentários, alguém podia dizer, rapaz, fulano é um covarde, né? Tá com a gente, gosta da gente, ouve o que a gente diz, mas não chega junto. É covardia. A gente vai conhecer a história de algumas pessoas que enquanto a gente estava atrás de Cristo no início, elas estavam na espreita. Deus está dizendo a alguém hoje aqui, ei, pare de impedir com que o corpo de Cristo seja abençoado, só porque você não aceita que quem chega depois tem a evidência que quem chegou antes não tinha. Eles têm uma evidência muito forte, mas aquilo que José de Arimateia está para fazer, ninguém poderia fazer antes dele, mesmo estando ali. Por quê? Porque ele tinha acesso. Ele tinha um nível de autoridade que se ele já estivesse andando com Cristo desde o começo, certamente ele não teria se tivesse pedido agora. Eu não estou dizendo que era de Deus ele não confessar, não. Eu só estou dizendo que Deus não perde viagem. E como disse Salomão, deixando muito claro de quem é a vitória, ele diz, não é dos fortes, também não é dos valentes,
mas sejam os fortes, os valentes ou os fracos, todos eles estão suscetíveis a uma mesma situação. Qual? Disse Salomão, tempo e ocasião. O que ele está dizendo para mim e para você, gente? Que a gente não pode, na manifestação do cuidado com o corpo de Cristo, com a igreja de Cristo, em defesa ou em testemunha do evangelho de Cristo, determinar quem chega ontem, quem chega hoje, quem vai chegar amanhã. A gente tem que ter a perspectiva de Jesus. Quem com a gente não espalha, ajunta. E se está chegando para somar no corpo de Cristo, mesmo que chegue depois, se chegar para servir, vai aparecer. Se chegar para ajudar, vai brilhar. Se chegar para manifestar aquilo que ninguém podia manifestar, vai ter evidência e ninguém vai poder impedir aquilo que esta pessoa chegou para fazer. Então chega de rixa. Chega de quem chega antes, de quem chega depois, de quem veio primeiro, de quem foi por último. Todos estão suscetíveis à mesma coisa. O quê? Tempo e ocasião. O que isso significa? Significa que quem estava lá antes não podia tirar ele do madeiro era pior? Não. Significa que quem veio depois e teve poder para tirar ele do madeiro era melhor? Também não. Significa que no reino de Deus não tem maior nem menor. Simplesmente cada um tem o seu lugar. Cada um está no tempo e na ocasião daquilo que Deus tem para manifestar. Chegou depois, mas chegou manifestando um acesso que ninguém tinha. Chegou manifestando uma autoridade que ninguém tinha. Então, falando bem rasgado para quem está me ouvindo pelo Espírito entender, das duas uma. Ou você fica na rixa e rasga a autoridade e o documento que alguém recebeu para ajudar a igreja. Ou você recebe bem, com todo carinho, e diga, pode chegar. Porque a gente entende que no reino, não importa o que você fez antes, importa o que você está fazendo agora. A atitude de José de Arimateia não tira do contexto de sua história um tempo de negligência e covardia. Só que aquilo que ele faz agora tem o poder de diminuir o que ele fez antes, em razão do que ele está fazendo agora. Eu pincelei a história dele até aqui, mas toda a ênfase do texto está em como ele se apresentou agora. Deus está dizendo isso para alguém. Eu vou diminuir. Eu vou falar de novo. Deus está dizendo para alguém. Eu vou diminuir aquilo que desperta, que manifesta as tuas fraquezas, o teu tempo de negligência e de covardia. Eu vou diminuir isso. E eu vou te dar condições de realizar um feito tão maravilhoso, que quando mencionarem o seu nome, os seus defeitos serão pequenos comparado à grandeza das suas qualidades. Chega ele depois, mas chega com acesso. Chega ele depois, mas chega com autoridade para fazer aquilo que quem estava antes não tinha condições de fazer. Chega ele depois, mas chega tendo o seu lugar. Chega ele depois, mas chega tendo evidência. Chega ele depois, mas chega fazendo o inesperado. Chega ele depois e poderíamos chamá-lo de efeito surpresa de Deus. Tem gente que vai chegar depois na sua vida, mas vai chegar para fazer a diferença. Vai chegar depois, mas vai chegar tendo acessos, tendo chaves, tendo portas. E você pode escolher com as pessoas que você vai andar. Se você vai continuar com aqueles amigos empoderados de ciúme, que dizem, chegou ontem e já está na janelinha. Ou se você vai andar com amigos que olham e dizem, é teu amigo, é meu também. Deixa chegar. José de Arimateia era alguém difícil de manifestar o que manifestou. Ele não era difícil de crer, ele não era difícil de amar. Ele não era difícil de acreditar, ele só tinha dificuldade para manifestar, porque ele ia colocar muita coisa em jogo. Mas chega uma hora, que aquilo que a gente precisa fazer, grita dentro da gente. O amor que ele tinha, a fé que ele tinha,
a verdade que ele tinha transbordou a vergonha que ele sentia. E ele externa isso pedindo o corpo de Jesus. Aí o texto diz que vem também Nicodemos. E é aqui que Deus mostra-nos nessa noite profética de domingo que ele vai começar pelo difícil. Mas não é porque ele vai fazer apenas o difícil. Ele está dizendo, eu vou começar pelo difícil para edificar a sua fé. Para quê, Camila? Para crer que eu também vou fazer o impossível. Porque se José de Arimateia é o difícil, Camila, por que você considera ele difícil? Porque João diz que ele era discípulo, ou seja, ele já cria, ele só não manifestava a sua fé. Então por isso que eu digo que é difícil. Talvez ele já investia, ele já ouvia, talvez entre um e outro ali ele já até falava alguma coisa, mas publicamente ainda não havia manifestado. Mas agora ele manifesta, isso era coisa difícil e agora não é mais, porque para Deus não tem dificuldade. Mas para nós sim, todavia, ele faz esta coisa difícil. Só que agora vem Nicodemos. E Nicodemos é de fato o impossível. Nicodemos era alguém que se José de Arimateia tinha vergonha, Nicodemos tinha mais. José de Arimateia é alguém que se ele tinha medo de perder, Nicodemos tinha mais. Por quê? Porque perder status divino, que na verdade não é divino, é religioso, é mais tentador e mais aprisionador do que perder dinheiro. Os que querem ser santos acima de tudo e de todos. Eu tenho medo de pessoas que acham que são Deus, mas tenho mais medo daquelas que têm certeza. Nicodemos não está preocupado apenas com aquilo que ia perder financeiramente, mas com aquilo que ele representava socialmente e espiritualmente. Isso fazia com que a sua cadeia mental fosse muito maior do que qualquer outro tipo de cadeia que envolvesse qualquer pessoa que sentisse vergonha ou constrangimento. Só que o texto diz que vem ele também com José de Arimateia. E se veio também com José de Arimateia, significa que não veio quando chegou no Calvário, mas que vinha vindo desde quando José passou lá em Pilatos. Então ele foi visto. E quem conhece o famoso Nicodemos, está vendo ele caminhando em direção ao Calvário. E por que está vendo? Porque o texto é claro, agora é dia. Diga comigo, é dia. Diga, é dia. E aquele que se dirigia a Jesus à noite, agora está indo em direção a dele enquanto é dia. Deus está dizendo, ei, não se preocupe. Seja na sua vida ou na vida do Nicodemos que você tem orado, ele não vai orar só dentro do quarto escondido, não. Eu vou provocar algo dentro do quarto. Ele não vai orar só no banheiro do trabalho escondido, não. Eu vou provocar algo dentro do banheiro. Ele não vai colocar a Bíblia só dentro da bolsa, não. Eu vou provocar algo dentro do coração dele. Camila, eu não entendi. Quem só anda com a Bíblia guardada na bolsa vai começar a botar debaixo do braço. Quem só anda com a Bíblia no celular, não porque é prático, mas porque é mais fácil de ninguém perceber que eu estou indo para a igreja, vai andar com a Bíblia na mão, tendo bolsa, só para mostrar que está servindo a palavra, que está lendo a palavra. Quem orava no quarto vai aprender a orar na frente dos hospitais. Quem orava escondido no banheiro vai fazer live de oração na meia-noite. Nicodemos vai aparecer. Chega ele durante o dia. Aquele que outrora só ia ou só foi a Jesus na penumbra da noite. A noite ela sempre revela o que eu quero fazer. E por isso que tudo aquilo, ou a maioria das coisas que eu quero fazer de errado, eu sempre escolho o horário da noite. Porque a sombra da noite, a penumbra da noite, cobre a visibilidade daquilo que eu quero fazer. Significa que para fazer o que eu quero fazer, uma vez que é errado ou não é lícito, ou eu não quero que as pessoas saibam, eu vou fazer de noite.
Camila, mas tem um monte de coisa aí que fica aberta para coisa errada durante o dia. Durante o dia do lado de fora, quando eles entram na porta, tudo coopera para a noite. Para a penumbra. Agora, isso não fala sobre ser claro ou ser escuro. Isso fala sobre querer fazer e não querer que vejam. Por isso Jesus ele vai dizer, João 9, aos seus discípulos: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Entre tantos significados, Jesus está dizendo: eu preciso manifestar essa luz ao mundo. Eu preciso que as pessoas vejam as obras do meu Pai. Quando Nicodemos vai até Jesus, ele usa a noite como uma ferramenta de proteção, para não ter visibilidade da intenção. Ele sente no coração, mas não quer manifestar isso para as outras pessoas. Tem gente que dá oferta e não coloca o nome, dá o dízimo e não coloca o nome, e muitas vezes isso é tão nobre, porque a intenção é, eu não quero aparecer. Mas às vezes a intenção é, vindo de onde eu venho, fazendo o que eu faço, é melhor que não saibam quem sou. E a gente tenta se esconder. Só que assim como o Calvário manifestou a publicidade da fé de José de Arimateia, a obra que Jesus fez no escuro em Nicodemos vai se revelar agora durante o dia. Não, eu acho que você não entendeu, eu vou tentar te ajudar. Quando Nicodemos foi procurar Jesus, responda rápido, ele foi procurar Jesus? Vem, gente, foi procurar Jesus? Sai, preguiça, vamos lá de novo. Foi procurar Jesus? Saiu, glória a Deus. Ele foi procurar Jesus de noite, mas quando ele foi manifestar a sua fé, cuidando do corpo de Cristo no Calvário, ele foi durante o... Olha esse paralelo, significa que o fato de ter ido procurar Jesus de noite, não fez com que ele não fosse atendido. Ele foi atendido sim ou não? Ele foi recebido sim ou não? Ele foi instruído sim ou não? Ele foi exortado sim ou não? Então a obra que Jesus tinha para fazer na vida de Nicodemos, ele fez mesmo sendo noite. Aí você diz, mas e daí? E daí que é tão realidade, que quem procura Jesus mesmo sendo noite, vai viver algo extraordinário, vai manifestar o impacto, o testemunho. Só que a única forma do corpo de Cristo ser edificado é se você revelar isso enquanto é dia. Então se tem livramento, se Deus te visitou no tráfico, se Deus te visitou no prostíbulo, se Deus te visitou no meio do estelionatário, se Deus te visitou no erro, se Deus te visitou na penumbra da noite que você vivia, convém agora que você manifeste a obra que Ele fez na sua vida durante o dia. Que é isso, Camila? Bota pra fora. Está na hora de você contar. Está na hora de você falar. Está na hora de você parar de esconder a Bíblia. Está na hora de parar de fingir que o que você fala no teu trabalho sai da tua cabeça. Está na hora de você abrir a boca no teu trabalho e dizer, mas na Bíblia diz assim. Está na hora de botar para fora. Na analogia da fé que João faz na sua epístola, ele traduz como se alguém chegasse para a gente e perguntasse assim, mostra-me a sua fé. E como se ele respondesse a tal pessoa, não vou te mostrar a minha fé, eu vou te mostrar as minhas obras. E quando você vê as minhas obras, você vai saber qual é o tamanho da minha. A gente vê gente que não teve experiência com o Evangelho, e nem experiência com a palavra de Deus. Mais do que isso, existem céticos que conhecem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Outros que utilizam as visitas na igreja como forma de conhecimento cultural. Acreditam que gente como nós, que chamamos de profetas, parece folclórico evangélico. Uma coisa totalmente descabida. Participam das nossas reuniões, depois vão para programas de TVs e falam de coisas que não conhecem, de coisas que não viveram, gente que não foi impactado pela palavra, gente que não foi impactado pela experiência. Aí você assiste do outro lado e fica indignado. E
por que você fica indignado? Porque se você abrisse mais a sua boca para falar das suas experiências, para falar da forma que a palavra de Deus se revelou em você, para falar do seu nascimento, gente que não nasceu de novo, não ia precisar dizer como é na teoria. Porque ia ter gente para poder revelar isso com poder na prática. Lugares às vezes em que nós deveríamos estar falando, estão sendo substituídos por pessoas que nem sabem o que falam. E obviamente que a gente não se sente representado e nem será. Mas sabe o que isso manifesta? Quantas vezes no teu local de trabalho, alguém que não chegou antes nem chegou depois, está em cima do muro, reúne o pessoal na hora do almoço e não fala lé com cré. E você só passa dizendo tudo errado, nada a ver, mas você manifesta o que sente, manifesta o que vive, prega o que sabe, fala do que lê. Você está aqui agora sentado, algumas pessoas, e estão dizendo, porque eu conheço a letra, porque eu conheço a lei, mas está igual Nicodemos servindo a ele de noite. Não dá a paz do Senhor porque tem medo do que vão dizer de você. Está achando que fingir que não é crente é uma estratégia para que os outros aceitem a Jesus. Falácia! Porque daquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der brotar-se-á nele como uma fonte que jorra. Oh, olha para alguém aí agora e grita para essa pessoa, diga que jorra. Não, você não gritou. Ai, Camila, eu não gosto de gritar, mas vai gritar, porque esse domingo é pentecostal. Oh, olhe para quem está ao seu lado e diga que jorra. Que jorra, que jorra. Se jorra a água da vida eterna, se jorra a água do novo nascimento em você, é de dia, é de noite, é no trabalho, é na faculdade, é na igreja, na rua. Deixa essa água transbordar, meu filho. Mistura essas palmas com glória a Deus e aleluia. Aleluia! Oh, Jesus! Aquele que outrora andava de noite já cria. Aquele que outrora andava de noite viveu uma obra. Teve sim uma experiência. Mas como nós sabemos disso? No encontro da noite? Só sabemos do impacto do encontro de Nicodemos e Jesus. Em João 19. Ele foi impactado antes. Completa aí, por favor. Ele foi impactado, mas só revelou. Tem gente que não está aqui com a gente agora, mas está ouvindo a palavra toda. Tem gente que está em casa agora, deitado do lado de alguém que não deveria estar, mas está no banheiro agora chorando. Porque sente a presença, porque tem consciência do erro, porque você que está em casa me ouvindo agora, na noite, na penumbra, tentando fazer com que o escuro de uma vida dupla oculte a visibilidade do seu erro, você não vai poder sufocar a sua experiência com Cristo através da palavra, através da presença de Deus que se manifesta pela verdade que liberta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Guarde esta palavra profética. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja brasileira vai viver um tempo de José de Arimateia e de Nicodemos. Que gente é essa? É gente que a gente pensava que não tinha relação com a igreja. É gente que a gente pensava que o amor do Pai não estava neles. É gente que a gente pensava que eram poderosos de corações inacessíveis. Essa gente vai chegar para resolver. Essa gente vai chegar e vai abrir caminho para a igreja. Camila, o que a igreja tem a ver com o corpo de Cristo? Tudo. Paulo disse, ora, vós sois o corpo de Cristo. É por isso que Cristo está dizendo, te prepara, igreja. Porque está chegando um tempo
aonde gente que vai chegar depois vai ter poder para fazer aquilo que mesmo amando e servindo a Deus em fidelidade, a gente não tinha condições de fazer antes. Não é porque eles chegaram depois que não tem lugar para eles. Lhe digo mais, eu disse que a mensagem é profética, a mensagem é profética. Guarda o que eu te digo hoje. Chega Nicodemos. Para nós, Nicodemos é aquela pessoa que a gente considera impossível. Isso é impossível. Tem gente lá na tua casa, tu crê que Jesus pode salvar o presidente de uma nação comunista, mas não crê que ele pode alcançar aquela pessoa que você convive na tua casa. É essa pessoa. Jesus está dizendo, eu vou te mostrar que eu começo pelo difícil. José de Arimateia, para edificar a tua fé. Camila, eu não entendi, vai entender. Depois que você vê Jesus resolvendo o difícil, se prepara. Ele está dizendo, é agora que eu entro para resolver o impossível. Nicodemos chega com 100. O texto diz 100. Quase 100 libras de uma mistura de mirra e de aloés. Quando a gente converte isso, a gente vê, sabe o quê? 34 quilos aproximadamente. Imagina aí agora uma saca daquele arroz de 5 quilos, né? Aquela saca maior. Quantos arroz daquele a gente precisa? Para uns 34 quilos de coisa. Eu não fiz as contas não, faz alguém aí para mim. Mas faz a conta certa que é para eu não pagar mico a nível nacional. Aproximadamente 7, para a gente fechar 35, arredonda, tipo isso? Então vamos lá. Imagina agora uma pessoa tirando de casa 7 desses pacotes aí, que eu também não vou fazer propaganda, de arroz de 5 quilos. Isso tudo para poder perfumar uma única pessoa. Uma outra coisa interessante sobre o Calvário é que aquilo que Nicodemos não entendeu no encontro da noite, entendeu quando manifestou a sua fé durante o dia. O quê? O novo nascimento. Se a gente pudesse predatar o novo nascimento de Nicodemos, nós poderíamos então predatar da seguinte forma: Nicodemos nasceu de novo. Quando? No dia em que Jesus morreu. Não adianta. Existem experiências que só são vivenciadas por nós quando circunstâncias morrem. Agora ouça isso. Não olhe para Nicodemos criticando porque o encontrou de noite e agora porque o serve de dia, depois do corpo morto, como quem diz, que adianta agora reconhecer depois que morreu, quando na verdade todos nós estávamos na posição de Nicodemos, antes da cruz do Calvário. Antes da cruz do Calvário, não tinha novo nascimento para ninguém. Só nascemos de novo depois que ele morreu. Foi ele morrer, a gente nasceu. No novo nascimento, a gente só nasceu porque Jesus morreu. É complicado dizer, né? Se alguém me perguntasse, e aí Camila, quando foi que você nasceu? Eu teria que dizer, eu nasci no dia em que Jesus morreu. Você está dizendo o quê? Estou dizendo que para eu nascer, alguém teve que morrer. Nicodemos vinha arrastando 34 quilos de mirra e de aloés para poder perfumar e cuidar do corpo de um único homem. Escute, porque isso que vou dizer agora também é profético. Tem gente que ainda não entrou para promover nem abençoar, seja o teu ministério, tua casa, ou seja o corpo de Cristo.
Só que é gente que tem em casa guardado. E quando eu digo guardado, eu não estou falando só de reservas financeiras. Eu não estou falando só de reservas financeiras. Irmãos, eu estou pregando aqui pelo Espírito. E enquanto eu estou pregando numa visão aberta, de olhos abertos, sabe o que eu vejo? Pessoas que vão chegar tendo chaves. Pessoas que vão chegar tendo portas. Pessoas que vão chegar tendo em exagero aquilo que a gente tinha em falta. É gente que chega para saciar. É gente que Deus vai usar como ponte para suprir. É gente que vai edificar o corpo. É gente que vai edificar o corpo. É gente que vai perfumar o corpo. Oh, igreja brasileira, tu viverás, por mais impossível que isso pareça agora, um nível de honra. Não serão escândalos, será perfume. Não serão quedas e nem corrupção. Serão os príncipes e seu serviço. Será o Senhor e os seus servos. Oh, América Latina! Alguém olha para o Gólgota hoje. Porque o paralelo aqui é a igreja e o corpo de Cristo. A gente olha para o Gólgota hoje e diz: está sangrando, está morto, não acontece mais nada. E é complicado continuar servindo um corpo morto. Não foi só José de Arimateia e Nicodemos que fizeram isso. Eles começaram a fazer isso. O que, Camila? Começaram a cuidar de um corpo morto. Começaram a exigir o corpo de um morto. Tem gente que tem vergonha hoje de dizer que é da igreja. Pois guarde o que eu estou dizendo. Em pouco tempo, as pessoas farão questão de dizer: eu pertenço à igreja tal, eu tenho pastor tal, eu congrego em tal lugar. Igreja, te digo, nunca mais te chamarão desamparada. Éfeso e Babel lá, como um jovem em casa, com a donzela apaixonada. Este noivo há de cuidar da sua veste, do seu perfume, da sua alegria, da sua honra. Oh, igreja! No dia em que Jesus foi crucificado, alguns fugiram, outros correram. Poderíamos narrar essa história hoje, no século 21. Em razão de escândalos, alguns fugiram. Em razão de problemas, alguns correram. Em razão de medos, decretos. Em razão de Roma, alguns estão trancados dentro de casa. Mas tem José de Arimateia que vai sair. Tem Nicodemos que vai chegar. É gente que tem carta. É gente que tem autorização. É gente que vai falar e vai nos representar. É gente que vai vir imbuída de autoridade. É gente que vai vir imbuída de reserva. 34 quilos em casa. Deus já está visitando. Gente que tem oferta, mas não tem culto. Gente que tem carros, mas não sabe para onde vai. Gente que tem tanto dinheiro que já não tem mais prazer em quem investir. Deus está dizendo: o Gólgota, o sofrimento, a dor, o gemido do povo, a súplica da igreja vai abrir a porta para José de Arimateia, vai abrir a porta para Nicodemos, e eles vão subir. Eles vão subir e vão cuidar do que ninguém queria cuidar. Vão responder por aquilo que ninguém queria responder. Guarda isso hoje. O Brasil não vai ser conhecido só como um lugar. Argentina, Buenos Aires, Uruguai, sim, Venezuela.
Venezuela! Não serão conhecidos só como um lugar onde é pobre, é miserável, mas tem profeta. Vai ter gente lá fora que vai olhar e vai dizer: subiu um José de Arimateia, subiu um Nicodemos. Quer? Alguém que tem autoridade para falar, articulação para falar, é poliglota e vai falar. E haverá neste tempo uma igreja como essa, uma igreja como aquela que você vê no seu coração, uma igreja que olha para o corpo de Cristo e não tem vergonha do que Roma fez, porque olha e vê o que os servos estão fazendo. Vai devolver dignidade para o corpo, vai devolver honra para o corpo, vai devolver perfume para o corpo, vai devolver linho para o corpo, vai devolver jardim para o corpo, vai devolver. Agora preste atenção para você entender a motivação. Tanto José de Arimateia quanto Nicodemos, se estão indo cuidar de um corpo que eles julgam estar morto, e de fato a gente sabe que está, significa que eles não estão indo fazer isso por aquilo que Jesus pode fazer por eles agora, porque ele já está morto, não está? Significa então, pastor Davi, que o que motivou eles ao cenário do Calvário, que o que motivou eles a entrar entre ladrões, que o que motivou eles a trazer carpintaria pesada para tirar prego do pé sem quebra-osso, em honra ao que disse Isaías, significa que se sabem que o corpo está morto, não estão indo fazer isso por aquilo que Jesus pode fazer, estão indo fazer isso por aquilo que Jesus já fez. Quem é batizado em Espírito Santo está proibido de falar em português agora. Fale em línguas estranhas agora. Fale em línguas estranhas agora. Camila, mas eu não estou sentindo. Línguas estranhas não é sentimento. Você não foi batizado na alma, você foi batizado no Espírito. A alma sente, o Espírito sabe. Fale em línguas aí agora. Baterista pode subir, guitarrista pode subir, baixista pode subir. Vem todo mundo. Por quê? Porque essa noite não termina com morte, termina com a Bíblia dizendo: ao terceiro dia, ao terceiro dia, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. O nosso medo, o nosso problema, sabe, minha amiga Raquel Lima, nosso problema, nosso medo, de quem, Camila? Nosso quem? Nosso que estamos desde o começo, que não estamos aqui por nada que aconteceu com os outros, mas por aquilo que aconteceu com a gente. O nosso medo e o que causa em nós suspeita é ver gente chegando depois, tendo poder, autoridade e evidência. E o nosso medo é: qual é a motivação dessas pessoas? Será que estão querendo aparecer porque o Gólgota é alto? Será que estão querendo aparecer porque o homem do meio é popular? E isso macula a honra dessas pessoas. A nossa suspeita tenta macular a obra, a honra. Porque de vez em se alegrar com o que está acontecendo, a gente fica querendo saber qual é a motivação que estão fazendo. Só que, irmão, só um sonda corações.
A nós cabe a pena averiguarmos os fatos. Quer um fato? Não sei onde José de Arimateia estava. Não sei de onde Nicodemos veio. O que eu sei é que eles tiraram o corpo de Jesus. É que eles impediram o corpo de Jesus de ir para a vala, porque crucificado não tem direito a sepultamento. O que eu sei foi que eles pegaram um sepulcro novo no meio de um jardim. O que eu sei é que Jesus foi o homem mais perfumado que já foi sepultado nessa história. Agora olha que coisa linda. Eles vão lá e cuidam. Eles vão lá e cuidam, tiram, admite, renuncia, expõe a sua fé em Cristo. O texto diz que eles colocam no sepulcro, fecha a porta. Aí no capítulo 20 diz que no outro dia de manhã vai Maria Madalena, todo mundo para quê? Para também cuidar do corpo de Jesus. Na verdade já havia sido cuidado, mas como elas não puderam ficar até o final, ficaram preocupadas se tinham feito tudo certinho. Olha isso, gente. Aquilo que Deus vai levantar alguns para fazer, quando nós, mesmo querendo, não podermos fazer, vai revelar a motivação que há em todos nós. Qual? Querer cuidar do corpo de Cristo. Se você quiser cuidar só do teu braço, se você quiser cuidar só do seu nome, irmãos, olhem os nomes que perpetuaram a história, seja do Brasil, seja do mundo ou seja da igreja. Não foram pessoas que lutaram pelo singular, eram pessoas que lutavam pelo coletivo. Quer perseverar algo até o final? Lute por uma causa. E uma causa que vale a pena. Jesus estava lá, sendo retirado do madeiro no pior, completa para mim por favor, eu disse no pior momento de sua vida. E quando aqueles que o amavam não tinham força para fazer nada, apareceu gente inesperada e fez o que gente que amava não podia fazer. Então isso prova que o que a gente não está fazendo agora não é porque a gente não pode, é porque tem coisa que não cabe. Não cabe a nossa força, não cabe a nossa conta bancária, não cabe a nossa influência. Camille, isso indigna. Nós representamos a Maria que não dorme de sexta para domingo, porque fica doida para acordar e ir fazer alguma coisa. Mas esse povo que chega depois, ou seja, eles sobem quando os outros descem, porque eles têm em mãos coisas que a vida que eles tiveram deu a eles acesso. Um tinha acesso a Pilatos e o outro tinha a quantidade de oferta e de mirra e de aloés que só os reis e os poderosos tinham no sepultamento. O texto diz que Nicodemos guardava isso em casa. Deus está visitando casas agora. Deus vai dar a homens que nós achamos que não significam nada um significado para tudo que eles guardam em casa. Oh meu Deus. Eu vou contar de 1 a 3. No 3, nós vamos cantar o refrão de uma canção, que é qual? Ah não, eu queria uma que falasse de ressurreição, para a gente terminar ressuscitando. Isso aí, meu Deus. Vem para cá, azeitado. Dá o microfone aí para o Tiago, vamos juntar os azeites hoje. Vem. Eu quero 2, que um vai ser Nicodemos, outro vai ser José de Arimateia. Estão aqui no altar. O lugar alto traz evidência. Vão ministrar. Só que hoje aqui ninguém vai ficar preocupado com quem está em cima e quem está embaixo. Sabe por quê? Porque a gente sabe que aqui o corpo está sendo edificado. Oh meu Deus. Preste atenção, eu vou contar de 1 a 3. No 3, eles vão liberar essa canção. Quando eu disser 3, quem está em casa me ouvindo desde o primeiro culto, vai ver, você não se identificou com José de Arimateia. E Deus está dizendo, é porque você é Nicodemos. Sente, ama, mas guardava tudo em casa. Está na hora de você revelar a fé que há em você. Quando eu disser 3... Tem gente que está aqui no culto
e se identificou: Camila, eu sou José de Arimateia. Sou difícil, mas sou verdadeiro. Sou difícil, mas Deus conhece a intenção do meu coração. E Camila, realmente não é porque você pregou, não. Você só confirmou o que já estava no meu coração. Deus tem falado comigo que eu preciso confessar publicamente a minha fé. Ou seja, você precisa confessar que Jesus é o Senhor da tua vida. Ah, Camila, mas eu vou ficar aqui no meu cantinho porque Deus sabe. Sabe, mas não concorda. Porque, como eu te disse, não foi igreja evangélica, também não foi católica, nem foi padre, nem foi pastor. Foi Jesus que disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que quando eu disser 3, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus as pessoas que sabem, que amam ao Senhor, que tiveram com Ele já uma experiência, mas que nunca confessaram publicamente. Está afastado? Vem confessar reconciliação. Vem à igreja, mas nunca veio ao altar. Venha confessar a sua decisão. Camila, quando eu chegar aí na frente, eu falo o quê? Não precisa falar nem nada, porque eu estou chamando no altar só quem quer confessar. Lembra quando eu disse que melhor do que confessar a fé em palavras é confessar em atitude? Por isso que eu não quero aqui crente que já serve ao Senhor. Ah, Camila, eu vou aí porque eu estou sentindo de orar. Ora onde tu está. Só vai vir aqui quem sabe. Estou afastado, estou numa situação complicada. Camila, meu problema é enrolado. Eu estou numa situação tico-tico no fubá. Vem você, o tico-tico e o fubá. Porque Jesus não disse resolve e vem. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. E ele não disse eu vos julgarei, não. Ele disse eu vos aliviarei. Tem alívio para você. Tem alívio para você. Camila, mas eu me sinto culpada. Quem te culpa é a sua consciência. Jesus não te culpa. Jesus quer dividir o fardo contigo. Camila, então o que eu faço? Cale a voz da culpa e ouça apenas o que a Bíblia diz sobre você. E o que ela diz é que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. A partir de hoje você não vai mais ter medo do arrebatamento da igreja, porque você será contado entre aqueles que vão subir com a noiva. Camila, mas eu vou ficar aqui, tá? Se você ficar aí, você é o José de Arimateia que não subiu ao Gólgota. Você é o Nicodemos que não levou a especiaria. Só que Deus está dizendo: eu sei o que tem no seu coração, mas agora eu quero a sua atitude. Porque aqui as pessoas só vão saber quem é Deus na sua vida do lado de dentro, se você expressar isso vindo ao altar do lado de fora. Então, no 3, quem sabe que está afastado, quem vem a esse culto, quem se viu como José ou como Nicodemos, no 3, vai tirar o pé do chão. Se tiver lá no fundão, vai vir caminhando. Camila, mas eu sinto vergonha. O que eu faço com a vergonha? Bota no bolso e vem. Porque a vergonha é passageira, mas a tua salvação é eterna. Quando você confessa que a morte de Jesus foi por você, seu nascimento acontece na hora. Eu conto 1. ADVEC Recreio, nós só vamos aplaudir no final. Ninguém aplaude antes hoje, por favor. Eu conto 2. Levantem as 2 mãos e comecem a fazer uma súplica agora. Suplique: Senhor, convence o José, convence o Nicodemos, convence as pessoas que estão aqui, que sabem, aquelas que o teu Espírito já tem chamado há dias para fazer uma aliança contigo. Deixa elas virem como elas estiverem. Espírito Santo, convence elas. Eu conto 2. Você que está acompanhando pela internet, se você é essa pessoa, você vai escrever o seu nome e a sua confissão. Você vai dizer: eu, fulana de tal, confesso a Jesus hoje como meu Senhor, ou volto para os caminhos do Senhor hoje. Camille, se não escrever a gente não reconhece. E se a gente não reconhecer, a gente não liga. Mas se não liga no céu, mas se você escrever, vai cumprir hoje aqui o que Jesus disse: e tudo que 2 de vós ligardes na terra será ligado no céu. Eu conto 2,5.
Intensifique o fluxo, igreja. Intensifique o fluxo, igreja. Que se levantem os José de Arimateia dessa geração. Que se levantem os Nicodemos dessa geração. Que Deus faça o difícil. Que Deus realize o impossível. Que o coração de pedra se transforme em coração de carne. O nome de Jesus é poderoso para libertar, para curar e para salvar. 2h45. Camila, sou eu. É você? Comece a escrever na internet. Camila, sou eu e eu tô aqui. É você? 3. Sai do teu lugar e vem agora. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Vem. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste vivo está. Canta, igreja! Invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo. Repita isso, ao som da bateria. A morte venceste, o véu tu rompeste. Canta. A tumba vazia. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. O céu te adora, E a defé que recreio também. proclama a tua glória, pois ressuscita, se vivo está. És invencível, inigualável, Adore! hoje pra sempre reinarás. O teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome Bem suave a igreja. Poderoso esse nome. É pra ti, Jesus. Essa igreja te ama, Senhor. Essa igreja vai contigo até o fim. Essa igreja tem andado angustiada, porque eles queriam fazer pelo Senhor, pelo corpo, coisas que hoje nós não podemos. Mas nós estamos aqui dizendo que Tu és poderoso, porque sabemos que Tu ainda tem efeitos surpresas. Poderoso esse nome. Qual o nome, gente? O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Preste atenção. Eu não sou disso. É 1, 2, 3, quem crê vem.
Não sou de fazer apelo, sou de fazer convite. Apelando eu estou a 1h30, a 1h09. 1h09. Estou apelando, pregando, ministrando. Então, para mim, depois de você ter sido ministrado, a palavra de Deus diz assim: não é por força nem por violência. Quem crê, vem. Então, eu, Camila, não sou de fazer isso. Meu convite é assim: 1, 2, 3, quem crê, vem. Aí o povo vem. Mas de vez em quando, diante de Deus, não é sempre. De vez em quando, povo de pé, povo cansado, um monte de gente aqui já salvo. Esse povo que está no lugar, 90% dele, tudo salvo em Jesus Cristo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Esses aqui que estão aqui na frente, também já não é por eles. Por quê? Porque mesmo que a gente não faça nem oração, a confissão de fé já está feita. Saíram do lugar e vieram. Camila, como assim? Se Jesus vier arrebatar a igreja agora, e esse microfone cair no chão e eu subir, esse povo aqui sobe tudinho junto com a gente agora. Agora, porque é assim. É assim. É assim. Ladrão do Calvário tomou quantas ceias? Quantas ceias ele tomou? E no batismo de João? Desceu? Desceu? Mas Jesus olhou para ele porque reconheceu o seu senhorio e disse o que? Ainda? Se Jesus, não estou dizendo que vocês não tem que fazer isso não, tá? Tem sim que batizar, ceiar, fazer tudo. Se Jesus voltasse agora, não importa o que vocês não fizeram antes, importa o que vocês estão fazendo agora, hoje. Então não é sempre, eu estou cansada, estou aqui desde o primeiro culto, eu falo assim, irmão, que eu falo aberto, que eu não gosto de fingir uma coisa que não é. Não é por mim, porque Deus sabe, estou salva, sou vacilona igual Pedro, mas quando ele diz, tu me amas, eu digo, tu sabes que eu te amo. Então não é por mim, não é pelo povo que já serve ao Senhor, não é pelos crentes que estão acompanhando conosco pela internet, e nem mais por eles e por aqueles que já reconheceram digitando ali na internet. Faço por aqueles que estão na cadeira, e não sou eu que faço, porque minha vontade é dizer, pastor Davi, agradeço a oportunidade em nome de Jesus, mas o Espírito diz para mim, essa alma que está na cadeira vale mais que o mundo inteiro. E aí eu penso, o que eu tenho a ver com isso? E ele diz, foi assim que eu fiz com a tua. Irmãos, eu não me arrumei e vim, quem conhece a minha história sabe. Vim de bermudinha do baile, barriga de fora e camisete do piu-piu. Mas vim, não importa o que eu fiz antes, importa o que eu estava fazendo naquela hora. Então você não pode esperar. Só que tem gente que está no lugar dizendo assim, eu queria ir lá, eu sei que meu lugar é lá, mas a minha condição não dá. Primeiro eu vou resolver minha condição e depois eu vou. E é por isso que você não vem. Não é porque você não quer resolver sua condição, mas é porque Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Talvez você está aí e está dizendo, Camila, mas eu ainda tenho um problema X, o problema Y. E o Senhor está dizendo, vem você, vem X, vem Y. Camila, eu estou com 5 gramas de um bagulho aqui hoje ainda que eu tenho que distribuir. Vem você, se o fornecedor tiver aí, pergunta se ele quer vir também. No caminho, filho, se você já tiver consciência do que tem que deixar, faz o teu caminho do jeito que você está. E aí Jesus vai te ajudar a resolver. Então não é por mim, não é por eles. Obviamente não é pelo relógio, porque pela ética eu já fico taxada. Camila não tem nem ética. Mas aí o que eu posso fazer? Se eu sei que às vezes no lugar, se eu tivesse aí também, porque quem está ouvindo é mais difícil de quem está falando. Se eu tivesse sentado aí, vai ver, eu também estava. Oh meu Deus, cala a boca menina, acaba logo esse culto. Mas sabe o que eu ouço aqui em cima? 2 coisas. Primeiro, Deus dizendo, acaba aí pensando neles que depois a gente conversa em casa. E segunda, é como se Deus dissesse para mim, Camila, acaba aí agora, porque você acha que o culto acabou agora, né? Aí o Espírito sempre me diz, mas minha filha, a festa aqui em cima começou agorinha. O céu está em festa. Então presta atenção. Nós vamos cantar só mais uma vez essa parte que diz do nome dele. Só mais uma vez. Por mim, não. Por eles, não. Vou falar rasgado. Jesus está dizendo, eu estou parando esse culto. Para você entender que é o seu tempo, que é a sua hora. Ah, tá, agora eu entendi. Jesus está dizendo, você pensou que José de Arimateia e Nicodemos ia ser fácil, no convite? Não, José de Arimateia e Nicodemos só vem no apelo. Glória. Então se tem um José aí, um Nicodemos, é agora.
Poderoso esse nome. Só por você, só por você. Sabe que é você? Poderoso esse Camila, nome. sou eu. Eu estava aqui pensando, se eu tivesse mais tempo eu ia. Deus está te dando tempo agora, vem. Vem, vem, vem. Poderoso esse nome. Se você sabe que é você, vem. Sou eu, Camila. Maior que tudo ele Isso, vem. Vem, sou eu, Camila. Poderoso esse Vem. nome é o nome de Jesus. Tá vindo, tá vindo. Esse nome é o nome de Jesus, meu Deus. Vem. Poderoso esse Em nome de Jesus, vem. maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é o nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós te glorificamos por todas as pessoas que estão confessando agora a reconciliação delas. Outras que estão pela primeira vez reconhecendo o seu senhorio sobre a vida delas. Muitas na internet, Senhor, que manifestam essa fé agora digitando. Outras que não sabem digitar. Outras que não sabem escrever, mas estão em casa agora dizendo: eu reconheço Jesus como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Deus, aqui no teu altar, nós estendemos as nossas mãos como uma igreja que suplica, como uma igreja que acredita que o corpo será acrescentado, edificado. E nós abençoamos, te pedimos, cumpre o que tu disseste que faria, pois tu disseste que tudo que dois de nós ligássemos na terra seria ligado no céu. Por isso nós ligamos a transformação dessas vidas, a libertação destas vidas. Nós ligamos, Senhor, a inscrição dos seus nomes inscritos no livro da vida. Recebe elas na tua presença. Recebe, recebe. Aonde havia um pacto, uma algema, aonde havia uma cadeia, um vício, aonde havia um enrolo, joga por terra nesta noite. Recebe na tua presença. Como igreja, como ministros de uma nova aliança e sacerdotes de uma nova geração, nós as abençoamos e recebemos no nome de Jesus. Reconhecemos sua confissão em nome de Jesus. Quem concorda, diga. Aplauda o Senhor pela vida deles. São só 2 minutinhos. A gente quer anotar o nome de vocês, entregar um livro do nosso pastor para ajudar você na caminhada, na jornada. A gente quer caminhar com você. Então segue ali o nosso povo rapidinho. Pode trazer eles para o lado. Antes mesmo de terminar tudo, quem veio com você não vai embora não, vai te esperar, tá bom? Igreja, senta dando glória a Deus. Eu sei que o pastor Davi já vai botar de pé, mas eu tenho que devolver sentado, né? Peguei sentado, tem que devolver sentado. Senta dando glória a Deus. Senta dando aleluia. Senta aí anunciando para alguém. Vai chegar depois, mas vai chegar em tempo. Vai chegar depois, mas ainda vai fazer muita coisa para a obra de Deus. Aplauda aí pela vida deles. Vamos aplaudir até o último passar pela porta. Quem é igreja reconhece, quem é igreja celebra. Agora aplauda pelos que estão entregando a vida a Cristo na internet. Aplauda por aqueles que estão reconhecendo o senhorio de Cristo em casa. Misture essas palmas com glória a Deus e aleluia. Oh glória! Cristo ressurreto. Aleluia. Oh glória. Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida, sua casa. Quero agradecer a honra de ter estado com vocês aqui nessa noite. Pedir perdão por não podermos estender a comunhão como a gente gosta, né? Beijo, abraço, sovaco molhado em cima do ombro. Tem que respeitar aí o protocolo da pandemia. Mas fica aqui minha gratidão pela vida de cada um de vocês, pela sensibilidade do pastor Davi, que em razão da hora eu já não olho mais nos olhos, só falo assim de longe. E a todos vocês, Deus abençoe. Terminando, lembra que a gente vai estar com material aqui no bistrô, tá bom? Quero fazer um agradecimento especial, estava no meu coração desde o início, pela sua vida, Paulo Jaime. Hoje, quando eu fiquei sabendo que você estava aqui, meu coração se alegrou, não por você ser meu amigo, mas porque o Senhor falava comigo que essa palavra
ia ministrar muito ao seu coração, e não porque eu te assemelhe nem a José de Arimateia, nem Nicodemos, mas porque Deus me manda te dizer que Ele vai trazer um novo ciclo na sua vida através de acessos, de pessoas que vão chegar com poder e com autoridade de José de Arimateia e Nicodemos, para poder abrirem caminhos, para que você possa continuar sendo uma bênção para o reino, para a igreja, para a sua família e para a sua casa. Tá ligado essa palavra em nome de Jesus, igreja? Diga amém, diga amém. Porque não importa quem chega antes e nem quem chega depois. O que importa é que tem lugar no reino para cada um. Quem concorda, diga amém. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus.